te fazer. Você sente dificuldade em se comunicar, em falar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, em expor as suas ideias? Saiba que talvez você possa estar em sintonia a uma vida passada. Hoje eu vou te contar a história de uma moça que relatava sentir essa dificuldade. Ela me procurou e ela disse assim, quando ela ia expor uma ideia no trabalho, né, ela tinha muita dificuldade. A impressão que ela tinha é que as pessoas não estavam ouvindo ela. E se um colega fosse expor exatamente a mesma ideia, ele era ouvido e aí acabava ganhando créditos pela ideia. Então ela relatava essa dificuldade que acabava atrapalhando até a área profissional dela. E ela me dizia mais, ela dizia que essa dificuldade, na verdade, que ela tinha, vinha desde a infância, que ela tinha a sensação que não era ouvida. Ela acessou uma vida em que ela era uma moça, uma jovem, por volta de 16 anos, era uma vida muito antiga, ela vivia numa casa de madeira, era uma casa grande, era uma casa alta, ou seja, embaixo tinha um porão. Ela era de uma família também grande, tinha o pai, a mãe e vários irmãos. Até que um dia começa a escurecer, chamam ela para dentro de casa, era uma época que não tinha ainda luz elétrica, eles jantam à luz de velas e vão todos dormir. O que acontece depois? No meio da noite, ela acorda com um barulho e ela se dá por conta que tem um assaltante dentro de casa. E ela grita e acorda toda a família. Só que o que aconteceu? O assaltante acabou matando toda a família. As únicas pessoas que conseguiram escapar foi ela e o pai, porque eles se esconderam no porão, na parte de baixo da casa. Mas todas as pessoas morreram, a mãe e todos os irmãos. O que aconteceu depois disso? O pai dela começou a culpar ela pela morte da família, porque ele dizia que se ela não tivesse gritado, se ela não tivesse falado, chamado ajuda, eles não teriam morrido. Na cabeça dele, talvez o ladrão ia roubar o que ia embora, né? O que acontece? Ele transferiu essa culpa para ela. Ele culpou ela pela morte da família. E o que ficou registrado no inconsciente dela, hoje, na vida atual? Se eu falar, se eu me comunicar, se eu me expressar, algo ruim pode acontecer. Então, hoje, essa sintonia com essa memória, com essa vivência lá do passado, é que trazia esse bloqueio para ela. Naquela vida, ela se sentiu muito culpada também e ela passou uma vida inteira fechada, sem se comunicar, muito triste. Né? E o que aconteceu depois? Passaram-se anos, ela acabou desencarnando. Quando ela desencarnou, ela ainda se sentia muito triste e culpada pela morte da família. Por consequência, ela foi para um plano espiritual, não era um plano inferior, era um plano intermediário, era um plano mais acinzentado. E ela ficou lá lembrando daquele dia do assalto. E depois também, por sorte, digamos, ou talvez até por intuição do anjo da guarda, ela começou a lembrar ainda na infância dela, antes daquele episódio, em que ela era uma pessoa feliz. Graças a essa elevada de frequência que ela conseguiu ter com essas memórias positivas, o anjo da guarda dela conseguiu se aproximar dela. E aí, então, ele conversou com ela e disse que ele queria muito ajudar ela, mas que ela, para poder sair dali daquele plano intermediário, ela precisava se perdoar, né? Então, assim, obviamente, toda aquela carga, aquela culpa, o pai dela culpando ela, fez muito mal para ela. Mas a culpa que ela sentia, né, é que acabava fazendo com que ela mantivesse a frequência muito baixa. E então aí, com o anjo conversando com ela, ela conseguiu se perdoar e conseguiu levar ela para um plano superior. Lá eles colocaram, fizeram tipo um curativo na garganta dela, no pescoço dela, com ervas, né? Limparam aquela energia, ela conseguiu se acalmar e ela foi melhorando. Com o passar do tempo lá no plano espiritual, ela foi descansar, ver o jardim, enfim, pegar um ar assim na parte mais aberta do plano espiritual. E aí ela encontrou um rapaz. Um rapaz sentou perto dela num banco, nesse jardim, e veio conversar com ela. Ele veio pedir perdão. Quem era ele? Era o assaltante, né? Provavelmente naquela vida, isso os anjos não mostram, os mentores não mostram, mas provavelmente naquela vida ele havia morrido antes que ela, provavelmente, eu acredito que era um assalto, e então ele tinha já desencarnado, provavelmente passado por um plano inferior, enfim, por todo o processo evolutivo dele, e tinha conseguido chegar no plano superior.
E lá, obviamente, ele tomou consciência, né, do que ele havia feito e eles puderam então ter a oportunidade de se encontrar. E aí então ela reconhece ele, né, o assaltante, ele pede perdão, ele diz que não tinha intenção de fazer aquilo, que ele entende que foi um erro gravíssimo e ele pede perdão por todo o mal que ele havia causado para ela. Ela perdoa ele, até porque quando a gente está num plano espiritual superior, a nossa consciência está mais expandida, né? A percepção que a gente tem de vida, de morte, enfim, ela é diferente, digamos, né? Isso facilita esse processo de perdão. E então ela perdoa ele. O mais incrível de tudo é que ela me disse que esse rapaz, esse assaltante lá daquela vida, era muito parecido com uma pessoa da vida atual dela. É um familiar dela que ela não tem um bom relacionamento. Então, assim, a gente acredita que eles vêm junto nessa vida, talvez para saldar tudo isso, né? Enfim, eles ainda têm algumas desavenças nessa vida. Gente, o que eu quero que fique claro para vocês é que, além dela poder ter se libertado desse bloqueio na garganta que ela tinha, né, essa ideia, algo inconsciente, né, mas a ideia de que se eu falar, algo ruim vai acontecer. Ela foi desligada disso tudo, foi limpa essa energia. Além disso, eles trabalharam o desligamento da tristeza e da culpa que ela carregava e ela estava em sintonia até hoje nessa vida, na vida atual. E com essa reconciliação, com essa reconexão ao sentimento de perdão, vai facilitar o relacionamento dela com esse familiar, né? Com essa pessoa que faz parte da vida atual dela. Gente, é isso. Se vocês precisarem, se vocês perceberem que tem dificuldade em relação à comunicação, em relação a expressar os seus sentimentos, isso pode estar dificultando a vida pessoal, profissional de vocês, enfim, como um todo, saibam que talvez você possa estar em sintonia com a memória, uma vida passada, né? E para isso, a psicoterapia reencarnacionista é uma ótima ferramenta para te auxiliar. Então, gente, é isso. Quer saber mais? Me acompanha aqui no canal, se inscreve, me chama nas redes sociais, me chama no Instagram, vai ser um prazer falar contigo, tá bom? Um beijo e até!